Não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sino das notificações para não perder nenhum dos lançamentos do MGF. E se aprecia o conteúdo do canal, considere também tornar-se um apoiador do Mundo de Gelo e Fogo no Apoia-se, além de me seguir em minhas redes sociais e na página do canal no Facebook. Todos os links estarão na descrição abaixo. Tywin Lannister nasceu em Rochedo Casterly, o grande castelo de sua casa, no ano 242 após a conquista, como filho primogênito de Tytus Lannister com sua senhora esposa, Lady Jane Marburn. Dizem as lendas familiares que, logo após seu nascimento, o bebê Tywin mordeu o dedo de seu avô, Lord Gerald Lannister, demonstrando desde muito cedo sua índole forte e combativa. Desde o momento em que Tytus se tornou o Lorde do Ocidente, Tywin foi criado com vistas a se tornar o próximo senhor em um tempo futuro, como herdeiro de seu pai, o que significou uma infância regrada e orientada para os estudos e o treinamento, para que o garoto aprendesse desde cedo as habilidades necessárias para o poder. Tywin foi, desde muito pequeno, um garoto introspectivo e silencioso, pouco afeito a sorrisos ou à fala fácil de pessoas mais extrovertidas, e sempre foi também naturalmente desconfiado e avesso a qualquer tipo de indulgência. Esse traço de sua personalidade apenas piorou quando Tywin se tornou velho o suficiente para compreender as nuances do poder, e passou a notar que o governo leniente e fraco de seu pai atraía o escárnio e o desprezo de seus senhores subordinados. Conhecido como o Leão Gargalhante em sua presença e como o Leão Sem Dentes por suas costas, Lord Tytus sempre encarou seus deveres como algo que deveria ser levado com leveza, não com o pulso firme característico de alguns lords, de modo que sempre encorajou seus vassalos a se sentirem à vontade em sua presença, mesmo que as piadas e os gracejos que circulassem por seu salão lhe fossem dirigidos. Ao invés de se enfurecer, Tytus simplesmente sorria e encorajava as piadas, de modo que seus senhores se sentiram cada vez mais à vontade para troçar de seus meios e de seu governo, além de tomarem constantemente dinheiro emprestado de sua casa, sem a intenção de devolvê-lo, por acreditarem que Tytus era simplesmente passivo demais para cobrá-los. Esses eventos marcaram Tywin profundamente, e ele cresceu determinado a não permitir que esse tipo de coisa jamais acontecesse consigo mesmo quando chegasse o seu momento de governar. Por conta disso, o garoto cresceu amargurado e ressentido com quase todos ao seu redor, e a única notável exceção a essa regra naqueles tempos era sua jovem prima Joanna, a filha de seu tio, Sir Jason, irmão mais jovem de Lord Tytus, cuja companhia sempre o deleitava e fazia despertar seus raros sorrisos. Nos idos do ano 252, quando Tywin tinha apenas 10 anos de idade, seu pai se comprometeu a casar sua irmã mais jovem, a pequena Jaina, ao segundo filho do Senhor da Travessia, Aemon Frey, apenas para agradar Lord Walder e para atrair a rica casa fluvial para sua esfera de influência. O noivado foi anunciado diante de muitos dos lords ocidentais durante um festim no Rochedo, e a notícia provocou a saída de Lord Roger Rayne do salão, em fúria, e um acesso de risadas trocistas de Lady Ellen, sua esposa, pois todos os senhores ali presentes ambicionavam ser eles mesmos a trazer a jovem Lannister para dentro de suas famílias, e ficaram compreensivelmente irritados ao vê-la sendo dada a um jovem de outra parte do continente. Contudo, embora esse fosse o pensamento majoritário, nenhum dos senhores ali presentes se manifestou contra o noivado, e apenas uma pessoa no salão falou contra o arranjo: o jovem Tywin. Pouco depois de tal incidente, Lord Tytus enviou seu filho a Porto Real para servir como pajem na corte de Aegon V, onde deveria dar prosseguimento ao seu treinamento para se tornar um cavaleiro. Uma vez lá, Tywin desenvolveu uma sólida amizade com outros dois jovens que viviam na corte: o príncipe Aerys Targaryen, filho do herdeiro do trono, e Steffon Baratheon, o herdeiro de Ponta Tempestade. Tywin também veio a se reunir, para seu deleite, com sua prima Joanna, que foi enviada a Porto Real em 259 para se tornar uma das damas de companhia da princesa Rhaella, a prometida de Aerys. No ano seguinte, em 260, Tywin viajou para os degraus, já como um cavaleiro ordenado, para lutar na Guerra dos Reis de 9 Moedas, como parte da força de 11.000 ocidentais liderados pelo pai de Joanna, e ali se destacou na luta, lado a lado com seus irmãos mais jovens Kevan e Tyget, que eram então escudeiros.
O príncipe Aerys também foi à guerra como escudeiro, e quando chegou o seu momento de sagração, coube a Tywin em pessoa a grande honra de tornar seu amigo um cavaleiro. Após o retorno de Tywin e de seus irmãos ao ocidente, eles se puseram a lutar um tipo diferente de guerra, para restaurar o respeito e o controle de sua casa sobre suas terras, uma vez que os anos de governo fraco de seu pai haviam prejudicado grandemente o prestígio dos Lannister junto aos seus vassalos. E como sabiam que Lord Tytos jamais tomaria a iniciativa por conta própria, recaiu sobre Tywin, em particular, iniciar o processo de retomada do controle. Tytos, a alma gentil que sempre fora, protestou contra as medidas de seu herdeiro quando os primeiros senhores vassalos vieram até si protestar, mas apenas de forma débil, pois a essa altura já se encontrava muito velho e gordo, cansado do mundo e ansioso por aproveitar seus últimos anos junto de sua senhora, a quem ele tomara após o falecimento de sua esposa, de modo que suas objeções foram postas de lado. Uma das medidas mais controversas implementadas pelo jovem Tywin foi a de exigir o pagamento integral de todos os empréstimos contraídos pelos senhores vassalos junto à sua casa, tomando um membro de cada família devedora como refém no rochedo, para garantir o adimplemento da dívida. Ao mesmo tempo, ele pôs Sor Kevan no comando de uma força de 500 cavaleiros veteranos, encarregado de percorrer todo o ocidente, livrando os domínios Lannister de bandidos e foras da lei de todos os tipos, além de levar os eventuais reféns das casas devedoras sob custódia. Uma dessas reféns, aliás, foi Dorna Swift, a filha do cavaleiro de Campo de Milho, por quem Kevan se apaixonaria e a quem eventualmente desposaria. No entanto, está registrado que o Lord Roger Rayne riu ao ser informado sobre os novos éditos de Tywin, não levando a sério as ordens emitidas pelo jovem herdeiro. Ao mesmo tempo, Lord Walder Tarbeck cavalgou forte até o rochedo, objetando confrontar Lord Tytos e exigir que este controlasse o ímpeto arrogante do filho, mas sua senhoria não se encontrava presente então, e ao invés disso, o Lord Tarbeck foi recebido por Tywin em pessoa, que o aprisionou por sua petulância, desobediência e deslealdade. A esposa de Lord Tarbeck, Lady Ellen, respondeu a isso aprisionando Sir Stafford Lannister, primo de Tywin, juntamente com outros 2 dos Lannister de Lannisporto. Tywin ficou furioso ao ser informado do fato, e desejava partir para ensinar a Lady Tarbeck uma sangrenta lição, mas Lord Tytos, que àquela altura já retornara, desautorizou seu filho, ordenando que os prisioneiros de ambos os lados fossem trocados, e perdoando a dívida Tarbeck, como gesto de boa vontade e pedido de desculpas pelo aprisionamento de Lord Waldron. Mas Tywin ainda não tinha terminado. Na segunda metade do ano 261, ele provocou deliberadamente as 2 casas desobedientes, conclamando Lords Roger e Waldern a comparecer ao rochedo, para responderem por sua insubordinação. E quando ambas as casas, ao invés disso, renunciaram à sua lealdade aos Lannister e se declararam independentes, Tywin sentiu-se satisfeito, pois era exatamente isso o que desejava. Ele reuniu um grande exército no rochedo, sem pedir pela senhorial licença de seu pai, e marchou para confrontar a força de Lord Tarbeck em campo aberto. Tywin e seus homens esmagaram Lord Waldern e depois rumaram diretamente para o Solar Tarbeck, a sede da casa, para colocá-lo abaixo. Sor Kevan já havia chegado lá primeiro e tentado negociar a rendição pacífica do castelo, mas Lady Ellen, que era aparentada aos Rayne e se sentia confiante de que os reforços se aproximavam, se recusou a render a fortaleza, de modo que Tywin não tinha dúvidas sobre o que fazer. Ele pôs o Solar Tarbeck abaixo e Lady Ellen em pessoa faleceu durante o colapso. Depois, Tywin foi mais uma vez a campo, em direção às forças Rayne, e derrotou Lord Roger em combate, forçando-o a retornar em vergonha para sua fortaleza, Castamere. Normalmente, isso significaria um longo cerco, pois a fortaleza Rayne era mais forte e mais bem aprovisionada do que o Solar Tarbeck fora, mas Tywin não tinha nenhuma pretensão de esperar, e ele tinha um plano. Ao invés de assaltar diretamente Castamere, ele primeiro isolou as saídas subterrâneas das minas que serpenteavam por debaixo do castelo, onde os Rayne estavam escondidos, e depois divergiu o leito de um córrego próximo para uma pequena abertura deixada em uma das entradas, inundando todas as minas e matando todos e cada um dos Rayne sobreviventes sob as águas. Desde então, o vazio e silencioso castelo de Castamere e o arruinado Solar Tarbeck foram deixados como estavam ao final da rebelião Rayne Tarbeck, como lembretes sinistros do preço da insubordinação com a Casa dos Leões. Tais feitos cimentaram a reputação do herdeiro do rochedo como alguém tão diferente de Lord Tytos quanto se poderia ser, e devolveram aos Lannister o respeito reverente das outras casas da região, em boa medida alimentado pelo mais profundo pavor.
A canção As Chuvas de Castamere foi escrita para comemorar a vitória final de Tywin na rebelião e passou a ser usada também como uma arma psicológica. Sempre que Tywin achava que algum outro senhor se sentia bastante à vontade para começar a desobedecer, ele não enviava uma força de coação ou mesmo um emissário com ameaças, mas apenas um cantor com um alaúde, para entoar as chuvas de Castamere perante o rebelde em potencial, pois nada mais era necessário para prevenir as rebeliões. Depois do fim da rebelião Rain Tarbeck, os vassalos Lannister jamais voltaram a criar problemas novamente. No ano seguinte, com a morte de Jaehaerys II e a ascensão do velho amigo de Tywin ao trono, como Aerys II, a mão do rei de então, o velho e cauteloso Edgar Sloane, é aposentado do posto e Tywin é o escolhido para substituí-lo, pois Aerys sabia bem das indubitáveis qualidades do herdeiro do Ocidente, especialmente após se mostrar tão implacável na supressão da revolta em suas terras, e acreditava que juntos poderiam trazer os Sete Reinos a uma nova era dourada. Com isso, Tywin se tornou o homem mais jovem na história dos reinos a ocupar tal cargo. O Lannister se provou um administrador tremendamente competente, e como resultado, Westeros experimentou um período de paz e prosperidade como há muito não se via durante a primeira década do reinado de Aerys, e como resultado, o monarca se tornou muito amado por seu povo. Ao mesmo tempo, Tywin foi o responsável por honrar as dívidas contraídas pelo antigo rei junto ao Banco de Ferro de Bravos, usando para isso o Ouro do Rochedo, para garantir a saúde financeira do reino, e por angariar a lealdade e a gratidão de diversos senhores nobres, repelindo atos decretados pelo avô de Aerys, o rei Aegon V, e dos grandes mercadores das maiores cidades do reino, fomentando e facilitando sua atuação. No ano 263, Tywin finalmente se casou, desposando sua prima Joanna, a quem já era muito ligado desde seus anos de infância. E de acordo com o que diria sua irmã Jaina mais tarde, o sisudo Tywin sorriu como nunca havia sorrido antes no dia de seu casamento, pois o amor que unia a ambos era genuíno. Contudo, essa foi também a ocasião em que a primeira rusga séria entre Tywin e o rei surgiu. De acordo com o relato de Sir Barristan Selmy, um dos cavaleiros brancos de Aerys, o rei demonstrou um indecoroso desejo pela noiva durante as festividades, e foi ouvido lamentando-se, enquanto já meio ébrio, pelo costume do direito do senhor à primeira noite já ter sido abolido, e novamente mais tarde, durante a cerimônia de acamagem, o que levou a rainha Rhaella a dispensar Joanna de seu serviço logo depois, para que ela retornasse ao rochedo e permanecesse distante de Aerys, que muito a humilhara com sua demonstração de infidelidade pretendida. Mas Tywin permaneceu em Porto Real para cumprir seu dever, por mais que odiasse a perspectiva de permanecer longe de sua nova esposa. 3 anos depois, em 266, Joanna deu à luz os primeiros filhos de Tywin, os gêmeos Cersei e Jaime, ambos perfeitos e dourados como a luz do sol, um grande orgulho para as terras ocidentais. No ano seguinte, 267, Lord Tytos, então imensamente gordo e bastante velho, finalmente sucumbiu, ao subir os degraus que conduziam ao quarto de sua senhora amante, de um coração estourado pelo esforço. Com isso, Tywin tornou-se o Senhor do Rochedo Casterly, Lorde das Terras Ocidentais e Protetor do Oeste. Seu primeiro ato ao retornar para seus novos domínios foi o de, justamente, colocar tal amante plebeia em seu devido lugar. Lord Tytos havia banhado a mulher em riquezas e presentes, incluindo as roupas da falecida senhora Jane, o que tornou sua amante arrogante e segura de si, como se tivesse se tornado a nova senhora do castelo e lady do ocidente. Tywin, no entanto, não admitiria que aquela megera se esquecesse de seu lugar, e por isso a despojou de todas as suas vestes e ornamentos e ordenou que ela fizesse uma caminhada de penitência, completamente nua, pelas ruas de Lannisporto, antes de bani-la para sempre de suas terras. Foi o fim de seu orgulho e de sua influência. Naquele ano, como Tywin precisava de tempo para colocar seus domínios em ordem, o rei se deslocou até lá junto a ele, e ambos governaram os reinos a partir do rochedo. Tywin já era então um homem diferente do que havia sido na juventude. Sua índole permanecia a mesma de sempre, taciturna e séria, sem lugar para gracejos ou leveza, e sua aparência era condizente. Alto, esguio e de braços fortes, embora finos, Tywin sempre foi um homem mais vigoroso do que deveria ser em sua idade.
Desde que seus cabelos louros começaram a dar seus primeiros sinais de queda, ele ordenava ao seu barbeiro que mantivesse sua cabeça raspada, pois não acreditava em meias medidas. Mas as espessas suíças que emolduravam seu rosto lhe emprestavam um senso de força e majestade condizentes com o orgulhoso leão que emoldurava o escudo de sua casa. Seus olhos eram como os de todos os outros Lannister, de um verde profundo salpicado por pontos de ouro, mas havia neles algo a mais do que nos dos outros parentes, uma frieza indizível que era capaz de silenciar homens feitos. Quando Tywin encarava fixamente alguém com seu profundo olhar esverdeado, duro como pedra, era capaz de fazer qualquer um estremecer e se recolher, humilhado e desmoralizado, e por isso todos os homens temiam esses olhares. No ano 268, o rei e a mão retornaram para a corte, mas a relação entre ambos já começava a dar sinais de estremecimento. Por isso, o rei começou a sistematicamente desautorizar as ordens emitidas por Tywin no cumprimento de seus deveres de mão, não por acreditar que ele fizesse um mau julgamento ou que cometesse um erro, mas apenas para demonstrar sua autoridade superior à de Tywin, já que alguns em sua corte já começavam a sussurrar que era Tywin e não Aerys o verdadeiro senhor dos Sete Reinos. 4 anos mais tarde, em 272, ocorreu na capital o torneio em comemoração à primeira década de governo de Aerys, organizado por Tywin, e durante a festividade, Aerys insultou Joanna de maneira grosseira perante a corte, o que deixou Tywin tão ultrajado que ele ofereceu seu cargo ao rei, desejando renunciar e partir para o ocidente, mas o rei se recusou a permiti-lo. No ano seguinte, veio a grande tragédia para Tywin. Joanna faleceu durante o parto, dando à luz seu filho anão, Tyrion, um bebê retorcido e grotesco, mas que por sua vez sobreviveu ao trabalho. Tywin ficou devastado como nunca antes havia ficado por nenhum outro acontecimento em sua vida, pois amava Joanna acima de qualquer outra pessoa, e sua morte mergulhou o rochedo inteiro no mais absoluto pesar. O acontecimento faria Jerion, um dos irmãos mais jovens de Tywin, rememorar mais tarde que a melhor parte de seu irmão morrera junto a Joanna, pois ele jamais foi o mesmo depois disso. Enquanto Tywin enfrentava seu inferno pessoal, uma comitiva dornesa chegou ao rochedo. A princesa de Dorne buscava casamentos adequados para seus filhos, e pretendia propor uma união entre eles e os filhos gêmeos de Tywin, mas o senhor encontrava-se então tão mergulhado em pesar e dor que desdenhou os dorneses, relegando o dever de recebê-los ao seu irmão Kevan, e desdenhando da proposta de casamento da princesa. Mais tarde, quando um dos homens a serviço de Tywin na corte, Sir Ilyn Payne, disse em tom de brincadeira e ao mesmo tempo de orgulho que era seu senhor quem realmente governava os reinos e controlava o rei, Aerys ordenou que sua língua fosse arrancada com pinças quentes, tornando-o um mudo dali em diante. Aerys não admitia nenhuma afronta ao seu poder e se tornava gradualmente mais desconfiado e paranoico com relação a Tywin. Para piorar tal sentimento, durante o torneio realizado em 276 em Lannisporto, organizado por Tywin para comemorar o nascimento do segundo filho de Aerys, o príncipe Viserys, o populacho aclamou seu senhor com o dobro de fervor e entusiasmo com o qual saudou seu rei, o que deixou Aerys ainda mais desgostoso e desconfiado. A tensão entre os dois homens se avolumou mais tarde, ainda no torneio, quando a proposta de Tywin de casar o herdeiro real, príncipe Rhaegar, com sua filha Cersei foi brutalmente rechaçada pelo rei, sob o argumento de que o senhor não casa seus filhos aos filhos dos criados, mais uma vez se esforçando para reforçar sua posição de superioridade em relação a Tywin, em parte perante o reino e em parte para convencer a si mesmo. O rei também se recusou a permitir que o filho de Tywin, Jaime, então um escudeiro, servisse ao príncipe, para ser sagrado por ele em um tempo oportuno, o que teria sido uma enorme honra para o jovem. Tais decisões de Aerys abriram uma rusga ainda mais profunda entre os dois antigos amigos, e todos os sinais de calor entre Aerys e Tywin desapareceram ao final do torneio, com ambos se recusando a falar um com o outro por um bom tempo. No ano seguinte, de volta a Porto Real, Tywin cumpriu seu papel ao aconselhar Aerys contra sua decisão de partir para Valdocaso, a convite de Lord Denys Darklane, para discutir com o senhor a revogação de certas medidas de Tywin que vinham prejudicando o comércio em seu porto. Mas Aerys, sempre ansioso para desmoralizar seu servidor, se decidiu por ignorar o conselho da mão e ir assim mesmo. O conselho do Sr. Lannister se mostraria sensato pouco depois, quando Aerys foi aprisionado por Lord Denys, e foi mantido cativo no Forte Pardo, sua sede no que viria a ser conhecido como o Desafio de Valdocaso.
Tywin, por mais que nutrisse profundos rancores contra Aerys àquela altura, não podia admitir que o rei de Westeros fosse mantido prisioneiro daquele modo, e por isso reuniu uma força militar esmagadora e marchou para Val d'Ocaso, para exigir a libertação de Aerys. Ao ver o enorme exército que cercava sua cidade, Lord Dennis advertiu Tywin que, caso ele tentasse assaltar suas muralhas, Aerys seria morto ao primeiro sinal de ataque, algo que a mão não podia admitir. Mesmo assim, ele estava inclinado a atacar, e o impasse só foi quebrado quando Sor Barristan se adiantou, se oferecendo para invadir a cidade na calada da noite e resgatar Aerys por debaixo do nariz de Lord Dennis, sem que o rei corresse o risco de ser morto. Tywin lhe concedeu um dia, antes de atacar, e Barristan acabou sendo bem sucedido, levando Aerys em segurança para fora de Val d'Ocaso antes do fim de seu prazo. Com o rei libertado, Lord Dennis tentou oferecer sua rendição, mas Tywin, que sempre fora implacável com aqueles que ousavam se opor a si, nem quis ouvir falar no assunto, e ordenou que Val d'Ocaso fosse saqueada e que toda a família Darkling fosse exterminada. Aerys se encontrava em profundo estado de fúria, ordenou também que todos os associados aos Darkling fossem executados, e o único poupado foi o jovem Dontos Hollard, a pedido pessoal do próprio Sor Barristan, por ser então uma criança inocente. Após o final do desafio, as suspeitas de Aerys atingiram um novo patamar, o que provocou ainda mais problemas entre ele e Tywin. O rei se tornou ainda mais rancoroso e desconfiado do que antes, e Tywin não poderia ignorar essa mudança na índole real. Com a morte do antigo amigo de ambos, Lord Steffon Baratheon, em um naufrágio ao longo do Cabo da Fúria, Aerys se tornou ainda mais amedrontado, pois acreditava que Steffon era o último homem de sua geração em que ainda podia confiar, e Tywin estava ciente disso. O rei também nutria intimamente a ideia de que a morte de Steffon fora planejada por Tywin, e que ele próprio seria a próxima vítima de suas maquinações, de modo que, após o falecimento do Senhor da Tempestade, Aerys apenas aceitava se encontrar com Tywin na presença de sua guarda real, temendo grandemente sua própria mão. Nesse período, era a esperança de Lord Tywin casar seu herdeiro Jaime com Lysa Tully, a filha mais jovem de Lord Hoster Tully, de Correrio, e ele vinha trabalhando em nome disso há algum tempo, mas aparentemente o rei tinha outros planos para o jovem cavaleiro. No ano 281, realizou-se o grande torneio de Harrenhal, e Aerys chocou a corte e o reino ao anunciar que se deslocaria até a Fortaleza Went para participar da festividade, embora não tivesse se ausentado da Fortaleza Vermelha desde o fim do desafio de Val d'Ocaso. Uma vez lá, Aerys determinou que Jaime fosse elevado à guarda real para preencher a vaga que havia sido aberta pela morte de Sor Harlan Grandison, e a princípio isso parecia ser uma grande honra ao jovem, mas Tywin enxergava a verdade subliminar. Aerys apenas fazia aquilo para privá-lo de seu herdeiro, como mais uma maneira de humilhá-lo em sua prolongada querela, e ao mesmo tempo de adquirir um valioso refém para manter junto de sua pessoa em todos os momentos, para ser usado contra Tywin se ele se mostrasse uma ameaça. Aquilo fora a gota d'água, e Tywin, alegando uma enfermidade, abriu mão de seu cargo junto ao rei, sem sequer participar do torneio de Harrenhal, onde a elevação de Jaime à guarda real se daria. Seu cargo foi preenchido por Lord Owen Merryweather. No ano seguinte, explodiu no continente a rebelião de Robert, e Lord Tywin, ainda furioso com as ações de seu louco e ingrato monarca, ignorou diversas convocatórias para que partisse com seu exército para lutar em favor da coroa, mas também não se movimentou em favor dos rebeldes, que também o procuraram. Isso se deveu ao pensamento estratégico do Lorde, que preferiu manter suas opções em aberto, se aliando ao lado cuja vitória final parecesse clara. Quando Lord Owen foi destituído do cargo de mão e o rei escolheu o jovem Jon Connington para seu lugar, Tywin considerou a escolha algo a meio caminho entre a tolice e a loucura, por não acreditar que o enérgico e imprudente nobre da Tempestade tivesse a capacidade necessária para ocupar tal cargo em um período tão conturbado, e isso acabaria por se revelar verdadeiro após a derrota lealista na Batalha dos Sinos. Lord Tywin continuou sua postura de não tomar um lado na guerra até a batalha derradeira no Tridente, onde o herdeiro do trono foi morto e o principal exército lealista se desmantelou por completo, delineando claramente o resultado final do conflito. Mas ao contrário do que se poderia pensar, Tywin não marchou de encontro a Robert para se juntar formalmente à rebelião, mas sim moveu suas forças até Porto Real, parecendo a princípio responder aos apelos desesperados de Aerys por ajuda.
Quando o exército Lannister chegou às muralhas da cidade, uma pequena querela no Conselho Real emergiu, mas Grande Mestre Pycelle acabou prevalecendo, convencendo Aerys a abrir seus portões, apesar de suas constantes suspeitas, acreditando que Tywin e suas forças vieram para defendê-lo dos rebeldes. Foi possivelmente o maior erro de toda a sua vida. O saque de Porto Real foi um evento traumático para a capital, com os soldados do Leão assassinando e pilhando à vontade, e os poucos defensores ainda presentes ali completamente incapazes de fazer qualquer coisa para resistir. Aerys ficou atordoado ao ver o que se passava em sua cidade, mas ainda acreditava estar seguro por contar com um grande trunfo contra Tywin, seu filho primogênito. E esse foi o segundo erro do rei, que eventualmente lhe custou a vida. A vida do rei foi ceifada por Jaime, mas Tywin não teve nisso nenhuma participação, pois o fato ocorreu antes mesmo que suas forças atingissem a fortaleza. No entanto, ele ficaria marcado por outro episódio, tão aterrador quanto as brutais mortes da princesa Elia Martell e dos filhos de Rhaegar, Rhaenys e Aegon, pelas mãos de Sir Gregor Clegane e Sir Amory Lord, ambos homens a serviço de Tywin. Quando Tywin atingiu a fortaleza e foi apresentado aos corpos, ele não se mostrou abalado e ordenou que fossem enrolados em estandartes Lannister para que fossem mais tarde apresentados a Robert, sabendo bem que o novo rei entendia que seu trono jamais estaria seguro enquanto os filhos de Rhaegar vivessem, e que ele também não desejaria fazer o serviço sujo por si mesmo, por se considerar um herói. A matança das crianças serviria como uma prova definitiva da lealdade Lannister ao novo rei, para compensar sua entrada tardia na rebelião. Embora as ações dos soldados Lannister durante o saque tenham rendido à casa o ódio tanto dos Martell pela morte de Elia e dos filhos, quanto do povo da capital pela destruição e pelos saques, elas foram cruciais para fazer com que Tywin e sua família se insinuassem nas boas graças do novo regime, e para permitir o casamento subsequente de Cersei com o novo rei, unindo os Lannister à nova casa real. Após o final da rebelião, Tywin retornou ao rochedo para continuar desempenhando suas funções como guardião do Oeste. Quando ele descobriu que seu filho anão havia se casado com uma mulher plebeia e se mudado com ela para uma casa em segredo, Tywin considerou que o feito poderia fazer com que a casa se tornasse novamente o alvo de troça, o que ele não poderia admitir. Assim, ele ordenou a Jaime que dissesse ao irmão que a moça era uma prostituta contratada, para desencantá-lo, e lhe entregou a sua guarnição, ordenando a Tyrion que fosse o último a utilizar seus favores, e o último a lhe pagar, com uma moeda de ouro, em contraponto aos veados de prata dos soldados, pois um Lannister vale mais do que os outros homens. Tywin recebeu a antipatia eterna do filho por aquele ato, mas o senhor simplesmente não se importava, pois tudo com que ele se preocupava realmente era com a glorificação do nome de sua casa. Mais adiante, quando o anão estava prestes a completar 16 anos de idade, ele pediu a Tywin que lhe permitisse fazer uma viagem pelas 9 cidades livres de Essos, como seus tios haviam feito na mesma idade, mas o Lorde recusou, lhe dizendo que seus irmãos jamais trariam vergonha ao nome da casa desposando uma prostituta. E quando o anão lhe disse que em breve seria um homem feito e livre para fazer o que desejasse, Tywin simplesmente respondeu que ele então o fizesse, desde que fosse por seus próprios meios, sem nenhum dinheiro da casa, para depois emendar que apenas crianças e tolos achavam que eram plenamente livres. Para dar ao anão alguma função mais significativa e para aquietá-lo por fim, Tywin o encarregou de todos os drenos e latrinas do rochedo. No ano 289, a rebelião de Balon Greyjoy explodiu, e o primeiro ato da guerra foi justamente o incêndio à frota Lannister enquanto ainda ancorada em Lannisporto. Mas com a derrota relativamente rápida dos Greyjoy, Tywin usou sua imensa fortuna para reconstruir a frota incendiada, para manter vigília sobre a costa do Ocidente, em especial contra os mesmos Homens de Ferro. O Lorde Ocidental também organizou um grande torneio fora das muralhas de Lannisporto para comemorar a vitória real na rebelião, como uma amostra de sua riqueza e do apoio incondicional ao regime Baratheon. Quando seu irmão Geryon partiu em direção a Essos para vasculhar as ruínas fumegantes de Valíria em busca da espada valeriana ancestral da casa, Rugido Brilhante e de qualquer tesouro que porventura tivesse escapado à condenação, e não mais retornou ou enviou notícias, Tywin enviou um grupo de buscas para tentar localizá-lo, e os homens enviados por ele foram capazes de traçar seu caminho até Volantis, onde a maior parte de sua tripulação desertou e ele precisou comprar escravos para substituí-los, mas não foram capazes de descobrir mais nada para além disso.
Com o passar dos anos, a inabilidade do novo rei para controlar suas finanças ficou clara, combinada com sua gastança prodigiosa, e devido à sua ligação por casamento e às grandes oportunidades que enxergava nisso, Tywin se tornou um dos principais credores da coroa, emprestando muito ouro a Robert para que ele arcasse com suas despesas de estado, de modo que, durante o início dos eventos das crônicas, a dívida da coroa com a casa Lannister era superior a 3 milhões de dragões de ouro, uma fortuna quase inimaginável. Paralelamente, Tywin fez o seu melhor para tentar adquirir uma nova lâmina valeriana para sua casa, com a mal-sucedida expedição de seu irmão até Valíria, oferecendo-se ao menos 3 vezes para comprar as antigas espadas de casas menores e empobrecidas. Mas como ele descobriria da pior forma, muitos dos senhores menores dos reinos antes venderiam suas próprias filhas donzelas do que suas antigas espadas de família. Em tempos recentes, quando seu filho anão foi aprisionado por Catelyn Stark sob a acusação de planejar a morte de seu filho, Tywin, que normalmente não se importaria com o bem-estar ou a segurança de Tyrion, se viu forçado a sair da inação quando o nome e a reputação de sua casa estavam em risco, pois ninguém podia simplesmente aprisionar um Lannister, por menos importante que fosse, e esperar sair ileso do ato, como os Starbeck haviam aprendido tantos anos antes. Em resposta a isso, Tywin enviou Sor Gregor, seu mais terrível e bestial lacaio, sob o disfarce de um salteador comum, à frente de um bando de homens de armas, para saquear e provocar o caos e o terror em vários pontos das terras fluviais, a região natal de Catelyn, para punir os homens dos rios sem que a casa Lannister fosse diretamente acusada por iniciar uma agressão injustificada e por perturbar a paz do rei. Tywin também planejava com isso atrair Lord Eddard Stark, então mão do rei Robert, para fora da capital, para que pudesse aprisioná-lo e trocar sua libertação pela do duende, mas seu intuito foi frustrado pela escaramuça entre a mão e seu filho Jaime, que o atacara nas ruas de Porto Real em vingança pela captura do irmão, sem saber dos planos do pai, e acabara por lhe fazer quebrar uma de suas pernas, imobilizando-o e mantendo-o dentro da capital. Ao invés de Lord Stark, quem foi a campo responder às agressões foi Lord Beric Dondarrion, encarregado por Stark de trazer a justiça real a Sor Gregor, que a essa altura já havia sido ligado aos saques. Para lidar com esse pequeno incômodo, Tywin enviou alguns homens seus, e eles juntamente com as forças de Gregor circundaram e atacaram a tropa de Dondarrion sobre o Val do Saltimbanco, derrotando-os e fazendo-os debandar para todas as direções. Pouco depois, chega ao rochedo a notícia da morte de Robert em um acidente de caça, e Tywin é declarado como a nova mão do novo rei, seu neto Joffrey, no lugar do traidor Stark, que fora destituído e atirado em uma das celas negras. Mas Tywin não se moveu para assumir sua posição imediatamente, pois havia muito a se fazer em campo. Enquanto Jaime, que havia escapado da cidade para se juntar ao exército do pai, alcançava importantes vitórias à frente da força que comandava, Tywin e seu irmão Kevan se encarregavam de invadir as terras fluviais com sua segunda força, ainda maior. As forças dos irmãos conquistaram Corvarbor e Harrenhal e fecharam todo o tráfego pela estrada do rei, embora as forças dos homens dos rios e os sobreviventes da hoste de Lord Beric continuassem a atormentar a retaguarda do exército Lannister. Depois que o Duende conquistou sua liberdade no vale, ele se juntou ao exército de Tywin na estalagem do entroncamento, trazendo consigo diversos homens dos clãs das Montanhas da Lua, cuja lealdade ele aparentemente havia conquistado. Tywin decide testar essa lealdade e a capacidade de seu filho anão de se mostrar útil, colocando-os na vanguarda de suas forças durante a Batalha do Ramo Verde, incumbido de defender o flanco esquerdo, enquanto ele mesmo comanda a partir da retaguarda. Tywin tinha uma motivação oculta para essa disposição. Ele acreditava que os indisciplinados homens dos clãs quebrariam sua formação rapidamente, e contava com isso para atrair as forças nortenhas de Robb Stark através do vão, para que pudesse circundá-las e liquidá-las, mas os selvagens lutaram com valentia e não quebraram, frustrando sua estratégia. Ademais, o homem que comandava aquele exército não era o jovem lobo, mas sim o cauteloso Lord Roose Bolton, que não se deixaria enganar de qualquer maneira. Os Lannister venceram a batalha, mas as forças do norte ainda assim atravessaram o Tridente e chegaram a Correrio a tempo de libertar o castelo do cerco, capturando Jaime no Bosque dos Murmúrios antes que Tywin pudesse chegar lá e interferir. Algum tempo depois, Tywin convoca seu conselho de guerra ao saber da captura de Jaime e declara ali que a execução de Lord Stark por Joffrey fora mesmo uma loucura, como Tyrion havia dito anteriormente.
Por isso, enxergando a capacidade do filho para a administração, Tywin lhe confere o posto de mão do rei interino, enquanto ele próprio permanece em campo e o manda com seus homens dos clãs para Porto Real para controlar as tolices de Joffrey e moderar o temperamento efervescente de Cersei, enquanto doma o Conselho Real e prepara as defesas da cidade para o iminente ataque dos irmãos Baratheon, que não reconhecem o governo ou a legitimidade de Joffrey. Contudo, Tywin proíbe Tyrion de levar consigo a seguidora de acampamentos que ele tinha consigo naquele momento, não desejando que a troça caísse novamente sobre a casa por conta do anão. Depois, Tywin parte em direção a Harrenhal, objetando tornar a enorme fortaleza sua sede, de onde comandaria o andamento da guerra contra os Homens dos Rios e os Nortenhos, enquanto ordena mais e mais saques por parte de seus homens mais incontroláveis, Clegane, Amory Lord e o mercenário Cooric Vargo Holt, que ele trouxera de Essos, junto à companhia dos bravos companheiros para reforçar seus números, conhecendo a reputação terrível dos mercenários. Algum tempo mais tarde, as apreensões de Tywin se avolumam quando 2 novos reis são declarados em Westeros. Renly é coroado em Jardim de Cima, enquanto Robb Stark é aclamado como Rei do Norte e do Tridente. Mais adiante na história, enquanto se encontra instalado em Harrenhal, Tywin recebe das mãos de Mestre Tothmor uma carta enviada por Stannis Baratheon a diversos lordes dos reinos, clamando ser Joffrey um bastardo nascido do incesto entre os gêmeos Lannister, e ordena que tal carta seja destruída. Tywin espera confrontar o jovem rei Stark mais cedo ou mais tarde, mas ao invés disso, Robb o surpreendeu, atacando diretamente suas terras, invadindo através do Dente Dourado e derrotando de forma clamorosa o primo de Tywin, Sor Stafford, que vinha reunindo um novo exército Lannister na Batalha de Cruzaboi, partindo mais tarde para retribuir o caos que os Lannister causaram no Tridente, saqueando as terras ocidentais. Simultaneamente, lhe chega a notícia da misteriosa morte de Renly, quando se preparava para enfrentar Stannis em campo, o que o leva a conduzir suas forças para perseguir o Stark, contando com um longo cerco à Ponta Tempestade por parte do Baratheon sobrevivente. Enquanto Tywin se mantinha distante, os bravos companheiros, que haviam recebido a custódia de Harrenhal, traem os Lannister e entregam o castelo a Roose Bolton. Quando as forças de Tywin se aproximam do cruzamento do ramo vermelho do Tridente, eles são confrontados por Edmure Tully, o herdeiro de Correrio, que, contrariando ordens expressas de seu rei, pretendia encurralar as forças Lannister entre Harrenhal e Correrio. Tywin e seu exército de fato são bastante atrasados durante a Batalha dos Vals, mas o atraso na marcha permite que notícias sobre a rápida tomada de Ponta Tempestade por Stannis cheguem a Tywin, que sabia agora que o Baratheon viraria suas atenções a Porto Real, direcionando a imensa força combinada de seu exército com os homens de Renly, que agora lhe pertenciam, contra a guarnição da cidade, para capturar o trono e assassinar todos os Lannister que ali se encontrassem. Não havia mais tempo a perder. Tywin reverteu seu rumo e marchou para o leste, em direção a Porto Real, objetando reforçar as defesas da capital contra a iminente investida de Stannis. Ele se encontrou com as forças dos lords Mathis Rowan e Randyll Tarly, parte do exército Tyrell que havia recentemente se unido aos Lannister, e os exércitos combinados marcharam em direção à capital. A marcha forçada eventualmente compensou, pois a tática de fogo vivo de Tyrion deu às forças de Tywin o tempo de que precisavam para atingir Porto Real e atacar o exército de Stannis desavisado, quebrando suas fileiras e obrigando-o a recuar de volta aos navios, interrompendo o que parecia ser uma vitória certa e salvando a cidade. Pouco depois, o rei Joffrey declarou seu avô o salvador da capital, em uma laboriosa cerimônia na Fortaleza Vermelha, e o confirmou em seu cargo de mão do rei, lhe pedindo que assumisse o governo dos reinos em seu nome, uma vez que Tyrion, que fora gravemente ferido durante a batalha, se encontrava acamado e desacordado. Tywin ordenou que o filho ferido fosse removido para um cômodo mais modesto e se instalou nos luxuosos aposentos principais da Torre da Mão, para tomar o controle da administração do reino mais uma vez. O primeiro ato de Tywin nesse sentido foi o de apontar um de seus homens, Sor Adam Marbrand, para o comando dos Mantos Dourados, colocando um vassalo leal à frente dos milhares de guardas da capital, e ordenando a ele que se lançasse nas buscas por seu sobrinho Tyrek Lannister, o filho do falecido Sor Tygett, que havia desaparecido durante os tumultos na cidade e continuava sumido. Quando Tyrion finalmente se recupera e vai ao encontro do pai, ele lhe pressiona a demonstrar alguma gratidão, uma vez que acreditava que fora seu planejamento que salvara a cidade, e depois lhe diz que veio atrás de seus direitos de nascimento, a herança do rochedo, uma vez que Jaime, como um cavaleiro branco, renunciara a todos os títulos e senhorias.
Tywin, no entanto, é intransigente nesse ponto, se negando terminantemente a permitir que Tyrion fosse seu herdeiro ao rochedo, lhe dizendo que jamais permitiria que o anão transformasse a sede da casa em seu bordel particular. O anão fica revoltado com suas palavras, mas Tywin, mais uma vez, não se importa com sua contrariedade, não deixando também de anunciar a Tyrion que enforcaria a próxima rameira que encontrasse em sua cama, para demovê-lo da ideia de trazer ainda mais vergonha ao nome da casa. O cargo que o Lorde confere a Tyrion é o de Mestre da Moeda da Corte, com a missão de equilibrar as contas da coroa e, ao mesmo tempo, de encontrar recursos abundantes para financiar o vindouro casamento real de Joffrey com Margaery Tyrell, que fora a pedra angular da grande aliança entre Lannister e Tyrell. O anão enxerga isso como um insulto e um demérito, mas não havia muito que ele pudesse fazer a respeito. Mais adiante, Tywin usou seu filho mais uma vez, de uma forma diferente. Tendo sido informado sobre os planos secretos dos Tyrell de casar Sansa Stark, a herdeira do norte, com o aleijado Wylas Tyrell, esperando com isso exigir as terras nortenhas, Tywin se adiantou, casando Sansa a Tyrion, para manter o domínio do norte sob sua esfera de influência. Com isso, Tywin não apenas asseguraria o norte, como também tornaria Tyrion herdeiro de Winterfell no caso da morte de Robb, e não do rochedo, negando-lhe a pretensão em definitivo. Ao mesmo tempo, o Lorde planejava fazer com que a rainha viúva Cersei voltasse a se casar, para reforçar as alianças familiares e, ao mesmo tempo, afastar de uma vez por todas os rumores de incesto que ainda pairavam sobre a rainha. Cersei objetou de forma veemente e perspectiva, dizendo que não desejava voltar a se casar, mas Tywin lhe recordou calmamente que ela era sua filha e que deveria fazer tudo aquilo que ele comandasse. Seu plano inicial era o de casar Cersei a Wylas, mas Lord Mace recusou a proposta, espicaçado por sua formidável mãe, Lady Olenna, e Tywin foi forçado a reconsiderar a questão. Ao ser informado do casamento de Robb com Lady Jane Westerling, filha de um de seus vassalos do Ocidente, Tywin mantém contatos via corvo com a mãe da menina, Lady Cybele Spicer, fazendo planos para uma provável derrota dos rebeldes, e ao mesmo tempo se corresponde com Lord Bolton, que concorda em libertar seu filho Jaime para que retorne à capital, em troca do perdão de Tywin e de sua colaboração em sua conspiração para tomar o norte para si. Ele também oferece a Lord Walder Frey, que se encontrava furioso com Robb Stark pelo rompimento de sua palavra de se casar com uma de suas filhas, certas garantias que encorajariam o velho a ordenar o assassinato a sangue frio do Rei do Norte, durante o infame Casamento Vermelho, o que traria os Frey para sua esfera de influência e ainda asseguraria que Tyrion herdasse o Norte. O povo dos reinos ficou chocado com o feito da casa Frey, e alguns sabiam também que os Lannister estavam diretamente envolvidos, e consideravam que todos os que estavam em conluio no feito estariam amaldiçoados dali em diante. Mas Tywin não se importava com isso mais do que se importava com escrúpulos, pois apenas a honra e o poder de sua casa importavam para si. Com a morte de Robb e o aprisionamento de Edmure, Tywin declara Roose Bolton como novo Senhor do Norte, mas não demonstra semelhante indulgência com Vargo Holt, o homem que lhe havia traído, ordenando a Sor Gregor que tomasse Harrenhal e esmagasse os bravos companheiros, em especial seu líder. Quando a comitiva dornesa atingiu a corte e o príncipe Oberyn foi em busca da justiça muito esperada pelos assassinatos de sua irmã e seus sobrinhos, Tywin calmamente argumentou que o culpado por tudo era Sir Amory Lorch, que convenientemente havia sido morto pouco antes, em Harrenhal, de modo que não havia mais nada a se fazer nesse sentido. Mas o príncipe não se deixou convencer, e ainda demandava um acerto de contas pessoal com Sor Gregor, a quem culpava pela morte de Elia antes de deixar a capital. Tywin, que ainda enxergava a utilidade que o enorme cavaleiro podia ter para si no contexto da guerra, pretendia postergar tal confronto tanto quanto fosse possível. O Lorde Ocidental ainda não havia deixado de lado sua antiga ambição de trazer uma lâmina valeriana para o controle de sua casa, e por isso solicitou ao mestre armeiro Tobomot, um dos poucos homens vivos com o conhecimento para retrabalhar aço valeriano, que derretesse o material da grande espada Gelo, abandonada com a execução de Lord Stark, e o usasse na reforge de duas novas espadas, uma para ser presenteada ao seu neto por seu casamento e outra para ser apresentada a seu filho Jaime, logo que ele retornasse a Porto Real. Pouco depois disso, no entanto, Joffrey é assassinado em seu banquete de casamento, por ação de veneno, e a rainha Cersei acusa Tyrion, que vinha servindo como copeiro real, pelo feito.
Tywin, tomando rapidamente o controle da situação, ordena que a cidade inteira seja fechada e que ninguém entrasse ou saísse da fortaleza sem sua permissão, para que um inquérito fosse instaurado, pois o anão bem poderia ter outros colaboradores. Quando Jaime finalmente retorna à corte e se reencontra com Tywin, ele nota, consternado, a falta da mão da espada do filho e pergunta, irado, quem foi o responsável por aquilo. Jaime responde que a culpa era de Vargo Holt, o mercenário que o próprio Tywin trouxera para Westeros ironicamente. Mas não havia tempo para se preocupar com aquilo naquele momento, pois Tywin tinha planos para remover Jaime da guarda real e torná-lo seu herdeiro novamente, e a perda de sua mão da espada parecia servir a esse propósito, pois um cavaleiro sem mão já não podia mais lutar. Mas Jaime se recusou a obedecer à vontade de Tywin, para sua fúria e frustração, que basicamente o deserdou depois disso. Tywin se tornou um dos 3 juízes no caso do assassinato de Joffrey, ao lado do príncipe Oberyn e de Lord Mace Tyrell, para aferir a culpa de Tyrion. O julgamento correu muito mal para o anão, e quando já era claro que ele seria condenado, Tywin enviou Kevan à sua cela com uma proposta. Ele oferecia ao filho a oportunidade de escapar da execução e vestir o negro, caso ele confessasse. Mas Tyrion, para seu desconcerto, optou por um julgamento por combate para decidir seu destino. Tywin amaldiçoou a tolice do anão, mas não se sentiu inteiramente descontente, pois poderia logo se ver livre dele de uma vez por todas, já que sempre nutriu um enorme rancor contra o anão, por seu modo de vida desregrado e por ter sido supostamente o culpado pela morte de Joanna. A coroa seria representada por Sir Gregor, enquanto Tyrion teria o príncipe Oberyn como seu campeão, ansioso pela oportunidade de confrontar Gregor, para fazê-lo confessar sua culpa antes de matá-lo. A luta se deu pouco mais tarde, com a morte para o príncipe e um estado de agonia profundo para a montanha, que fora envenenado. Com esse resultado, Tyrion estava prestes a ser executado, e Tywin ordenou que o anão fosse enviado para as Celas Negras, onde aguardaria o dia de sua morte. Enquanto isso, Tywin ordena ao grande mestre Pycelle que interrompa a lenta e agonizante morte de Sir Gregor pela ação do veneno, pois pretende enviar a cabeça do homem à lança solar para apaziguar os Martell e impedir que se aliem a Stannis Baratheon, e para isso precisa que o reino testemunhe a execução de Gregor. Algum tempo mais tarde, Tywin convoca a prostituta Shae, que vinha servindo como uma companheira do anão, além de serva de sua esposa, para interrogá-la sobre o assassinato do rei, mas o plano inicial muda ligeiramente e a mulher acaba por também esquentar sua cama. Na noite que precedeu o dia da execução do anão, Tywin abandonou sua cama, com Shae ainda deitada, e se encaminhou para uma latrina próxima, para atender ao chamado da natureza. Mas antes que ele pudesse terminar, foi confrontado por uma visão inesperada. Tyrion, de pé à porta do quarto da latrina, empunhando uma besta, apontada para si. Tywin indagou o anão sobre quem o havia libertado da cela, e ao não receber a resposta, intuiu que fora Varys, e prometeu enforcá-lo por isso. Depois, ele ordenou que Tyrion abaixasse a besta, para que fossem aos seus aposentos discutir sua condenação, lhe dizendo que ainda era seu plano enviá-lo para a muralha, mas o anão não quis ouvir falar no assunto e manteve a arma apontada. O anão então o confrontou sobre Tisha, a esposa prostituta que Tywin lhe forçara a estuprar e abandonar. Tywin lhe disse que já não se recordava mais da puta, e o anão lhe adverte que, se voltasse a se referir a ela daquela forma, o mataria. Ele então indaga Tywin sobre para onde ela havia sido mandada depois de ser possuída por seus guardas. Para onde quer que as putas vão, foi a resposta de Tywin. E em uma fração de segundo, a besta dispara, acertando com uma força brutal um dardo através das entranhas de Tywin, logo acima de sua genitália. Tywin, atônito, não acredita que o anão havia de fato lhe atingido, e com suas últimas forças, lhe diz que ele não é seu filho, ao que o anão discorda, lhe dizendo que era ele próprio em letra miúda. Quando Tywin tenta se levantar com um enorme esforço, Tyrion dispara novamente e o acerta mais acima, no tórax, decretando assim sua morte melancólica. E o corpo sem vida do grande Lorde Ocidental, mão de 3 reis e o senhor mais poderoso que Westeros já conheceu, arria, inerte, por sobre a latrina de madeira.